Bom, fim de expediente hoje começa assim, ó, falando de liberdade. Liberdade que a gente não tem mais, né, pessoal? Afinal, ai, esse confinamento tá deixando qualquer um maluco. Obrigado, quem mandou esse aqui foi Celinho, da Actual Mix. Valeu, olha o Igor, PO entrando. Valeu, pessoal, obrigada por acompanhar a live de hoje. Vai ser quente o negócio. Mas voltando aqui ao boné, temos Liberdade e várias outras. Ah, Celinho, obrigada, amor. Ó, Liberdade. Ah, tô linda, obrigada. Quem tem amigo tem tudo. Mas esse boné aqui, ó, é do Gerando Falcões, tá? E quem quiser adquirir, uma parte da venda vai ser doada lá para Gerando Falcões, hashtag vai que dá. Obrigada, valeu, tá? Gente, entrou todo mundo para variar, menos o Will. Will, chega aí. E obrigada, Celinho, de novo. Adorei essa coisa de liberdade, porque a gente tem que ter liberdade para pensar diferente, liberdade para fazer as coisas diferente. A gente só não tem muita liberdade para sair hoje em dia, né? Mas de resto, vamos que vamos. Ah, você também quer ela. E Celinho, o Igor também quer um. Mas escolhe que tem várias coisas lá. Tem respeito, esperança. Pode pedir. Pede aqui porque já fica registrado, né, Igor? Assim ele não tem como fugir. Ah, será que eu tô no Insta certo? Porque assim, gente, alguém liga. Luiz, liga pra você. Liga. Celinho, avisa o Will que eu tô aqui já, por favor. Gente, ficar aqui, né, esticando enquanto ele não chega, mas vamos lá. E que fim deu aquela coisa da gente... Ah, eu tô no certo, obrigada, Lulis. Avisa o Will, então. Aninha entrou, show, Aninha, obrigada. Aí, Celinho, armazém... Ah, vocês podem comprar, obrigada, Célio, pelo armazemoficial.com.br, tá? Vão estar ajudando uma super causa do Edu Lira. Eu adorei esse aqui. E melhor ainda é que tampa, né? Já faço o jabá do Portal Radar também, pessoal. Todas as lives, todas as notícias do setor estão lá, tá? Aí tem vários bonés, ok. E posso falar? É excelente para essas lives aí, quando a gente tá com o cabelo zoado. Sério? Chama o Will pra mim, por favor, alguém. Alguém conecta ele? Acho que ele não tá com a gente. Lulis. Paulinha, você acha que eu tô fazendo alguma coisa errada? Ninguém vai chamar o Will, né? Eu vou chamar aqui no WhatsApp, então, pessoal, calma. O Will não vai furar comigo, né? Pensa bem. Ai, o Will entrou. Já tá preocupada. Will, cadê você? Me ajuda! O Will já tava aqui? Desculpa. Ferrou-se. Você já tava Oi. aí? Desculpa, perdão. Não, imagina, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Ai, que bom, que bom. Você Ó, tá com o ó. boné do Célio Ascar Júnior, Exatamente, ganhei da hoje coleção. para fazer a Sensacional. live hoje, né? Que vai ser tô achando que vai ser Sensacional. quente, Will, essa live aí, porque o pessoal já começa a mandar comentário, essas coisas, e assim, cara, liberdade é uma coisa que está faltando pra gente, né? Uma, pra gente poder sair, mas é liberdade em muita coisa que falta, né, Will? E muita coisa. Eu adoro esses bonés dos valores aí do Célio. Sim. É uma ideia muito boa. Eu queria ter uma. Eu não ia ficar careca no live, ia ter um boné com algum valor, talvez respeito, né? Não sei, acho que se combinaria bem, né? Muito style. Como diz o Alexis Palharini, diz para você, realmente muito style seu boné. Depois vou dar um Muito rolê de bom. skate aqui. Tô brincando. Legal, Mas legal. vamos lá, Will, aqui vamos focar no nosso tema aqui, nessa relação agência-cliente, que essa Uhum. semana pegou fogo, inflamou, né? E aqui eu vou falar mesmo, né, pessoal? Porque quem está entrando é de agência, é do mercado, enfim. Com o Celinho eu já tinha conversado sobre isso, com o Alexis também da Amplo, você também da Amplo, enfim. Essa questão de prazos, absurdos, eles determinarem, colocarem preço nas nossas, né, nos nossos serviços. Então está tudo muito complicado. Essa semana incendiou lá com a BRF, entre outros que virão aí. Mas
é um debate saudável, né, Will? É para isso que esse momento serve. É um debate saudável, é de muito respeito e é um assunto que a gente já vem tratando há muito tempo no ambiente do nosso mercado, Sim. notadamente nos ambientes da Ampro, e que agora, por conta de toda a situação, ele se tornou mais urgente e mais especial, né? Antes da gente falar desse ponto especificamente, Roberta, eu te peço um segundo para. Eu agora estou. Todas as oportunidades das manifestações públicas que eu tenho feito, eu tenho aproveitado para iniciar com um recado triplo, né? Por favor. Porque eu acho que a gente tem que aproveitar essas oportunidades da gente estar com outras pessoas. Primeiro, eu acho que um recado de extremo carinho e afeto e amparo a todas as quase 15 mil famílias que perderam pessoas queridas nessa crise, que é inédita nas nossas vidas, que é extremamente cruel e perigosa. Então, as pessoas que se foram e as famílias das pessoas que se foram e também as famílias das pessoas que estão doentes. Então, acho que a gente precisa demonstrar muito afeto, muito carinho e muito suporte a essas pessoas. Segundo, um abraço muito, embora virtual, muito forte e solidário a todos aqueles que têm que trabalhar nas funções essenciais enquanto a gente está protegido em casa, em especial aos profissionais da saúde, né? Mas aí também entra o pessoal de transporte, o pessoal dos Tudo. supermercados, enfim, todo mundo que obrigatoriamente tem que trabalhar. E aí, o terceiro recado é para os milhões de pessoas que estão sem trabalho no momento. E no nosso mercado, especialmente, tem muitos freelancers, muita gente que do dia para a noite perdeu toda a sua fonte de renda. Então, um recado de esperança, de serenidade, mas de atenção ao que se pode fazer e atenção às possibilidades que a gente tem de pressionar, de conversar, com muito respeito, com muita serenidade, embora seja um momento muito grave. Então, tá aí o meu recado triplo que eu estou fazendo questão de dar sempre no início do nosso assunto, Rô. Essa É, questão olha, da... Fala, diga. não, pô, eu queria bater palmas para você, viu? Porque pô, se você é a voz aí, eu tenho certeza de todo mundo que está se conectando, você representa o sentimento coletivo aqui da gente, tá? E só para te falar, cara, sou sua fã, não estou puxando o saco aqui, que você sabe que eu não sou disso, mas você é foda mesmo, sabe? Você, quando tem que falar, você fala, sua transparência enfim, a maneira de se colocar diante das dificuldades, principalmente, é muito louvável. Sou sua fã e, cara, vamos, como diz o Celinho aqui, vamos incendiar o parquinho. Vamos, vamos. E agora, é importante a gente dizer que o fogo no parquinho, ele não é uma coisa de dois lados, em que você tem um lado os coitadinhos, outro lado os malvados, né? Uma coisa que é muito importante é a gente, Deixar é a claro. gente deixar claro esse entendimento de que só existem relações não sustentáveis. Primeiro porque o mercado, do jeito que ele se formou e do jeito que ele se desenvolveu no Brasil, permitiu que isso acontecesse. Então acho que tudo começa pelas agências, né? Você só tem Uma agências que... meia-culpa aí. eu acho que é uma meia-culpa do mercado que indica que o nosso trabalho ele tem duas vias. Ele tem por uma via de longo prazo, alguma coisa que não se consegue do dia para a noite, que é uma conscientização das agências. Isso é um trabalho que a Ampro, por meio do seu Comitê de Relações Sustentáveis, que hoje é liderado pelo Igor Tobias, tem feito com muita competência, mas que é um trabalho de longo prazo, um trabalho de formação, de educação de mercado, porque fica sempre aquela Cultural, questão. né? É cultural, e aí fica... Se rompe Ninguém tá ligado. as práticas sustentáveis,
a, a, a questão se perde. E é verdade. Diz o Ronaldo Ferreira, que também é um dono de agência, também é ativo na Amplo e também participa do comitê de relações, reproduzindo um ditado muito a ela é igual à força do elo mais fraco, né? Então, toda vez que você tem alguém que rompe e que baixa o seu FII e que aumenta e que o prazo de remuneração além do razoável, toda vez que alguém faz isso, ele trabalha para a precarização do mercado. E no médio prazo, ele trabalha contra o seu próprio negócio, né? Porque você vai estabelecendo relações insustentáveis. Então, é importante a gente pontuar que tudo começa do nosso lado mesmo. Porém, o que a gente espera, e aí em situações normais, o que a gente espera dos clientes, que são grandes empresas, são grandes grupos econômicos, muitas vezes transnacionais, é que eles não se aproveitem, né? E daí não vai nenhuma ingenuidade, eu estou falando de uma coisa quase que tem a ver com compliance, que eles não se aproveitem dessa fragilidade, desses momentos de desunião, para praticar essas atitudes abusivas e precarizadoras do mercado. Então, acho que o princípio básico pelo qual a gente tem que lutar é que tanto as agências quanto os clientes primeiro se pautem pelos seus grupos. Então, a Ampro tem lá uma série de princípios de valor que, se fossem observados por todas as agências, eles garantiriam um mercado muito saudável. Agora, o que pouca gente sabe é que os clientes também têm princípios de valor que foram estabelecidos por eles mesmos, né? Eu tenho aqui, não sei se você chegou a ver, mas vou até mostrar que eu tenho muito orgulho desse trabalho, que é o Guia de Boas Práticas de Relacionamento entre as Agências de Live Marketing e os Clientes. Isso é uma criação da ABA, que é a Associação Brasileira dos Anunciantes, ou seja, é a Associação dos Clientes. E eu te digo que do mesmo jeito que nós, na Ampro, nos queixamos que muitas agências às vezes não seguem os princípios de valor da Ampro, do lado dos clientes, também muitos seguem os princípios que eles mesmos estabeleceram. Então, este é o momento para a gente, a palavra, o verbo aproveitar não cabe muito numa situação tão difícil como a gente está hoje, né? Mas esse é um momento no qual existe a possibilidade muito prática de que a gente rediscuta a relação, em princípio, porque parte da cadeia que haja sustentabilidade na cadeia de valor. Então, tem que ser preocupação dos clientes que as agências possam sobreviver estratégicas e produtivas para que as agências possam replicar isso para o resto da cadeia. Então, os profissionais, os fornecedores dos fornecedores e por aí vai. É nesse ponto que a gente está. Esse trabalho de duas vias, a Ampro hoje muito bem presidida pelo Alexis Pagliarini, foi uma grande conquista aí da associação, trazer o Alexis para liderar esse nosso grande fórum que é a Ampro. Então, é esse lado da formação de mercado, é esse lado do trabalho de base com as agências, para e passo um trabalho em relação aos clientes que agora eu acho que, eu não diria que está sendo mais agressivo, mas está sendo mais incisivo. Tá. Não, é o momento. Estão falando aqui que sua conexão está travando, Will. Tudo bem? Ixi, aí? E agora? Ok. Por mim tá. Agora vamos tocar o pau. Vamos. Se eu tiver que parar aqui e mexer em alguma coisa aqui. Não, fica tranquilo. Outra, assim, mas quando a gente fala de cultura, enfim, muitas coisas, nas lives a gente falou muito da história do ego também, né? E o PO coloca aqui que são suicidas comerciais. Às vezes não só os suicidas comerciais, mas aquelas agências que às vezes falam, não, eu quero essa conta, e não importa como ou quanto, né? Então, é uma coisa cultural mesmo, e tem que ser ajustado isso.
Aí a gente tem mais aqui vários comentários, né? Falando, por exemplo, o Beto, que ele não sente essa união do mercado, do setor. Olha só, a internet agora ficou top. Ah, que bom. Né? Assim, que não sente essa união, né? Assim, um movimento mais forte, mais unido né, da classe e das agências, né? Essa educação no mercado, e ele percebe às vezes até que tem medo, né? Tem medo, algumas agências, talvez as menores, ou aquelas médias que têm pretensão de ser gigante, alguma coisa assim, você vê que elas têm medo de falar não, ou de sair de uma concorrência por algum, né, por questões ou de prazos, assim como fazem outras. Como é que você vê esse movimento e como é que vocês pretendem trabalhar isso? É natural que haja esse tipo de receio, porque todo mundo vive disso, né? Primeiro, um abraço forte aí para o PO, que é nosso querido amigo. Eu acho que, assim, para mim é muito claro que o movimento de união das agências, ele vem aumentando, né? É muito claro que ele vem aumentando, mas isso como eu disse, é um trabalho de longo prazo, mesma coisa da formação. Esse trabalho de união é um trabalho de muito longo prazo, porque você é formiguinha mesmo, né? E eu acho que o que a Ampro faz de muito, muito bom é não desistir e trabalhar de uma forma bastante obsessiva em relação a isso. Agora, e queria fazer uma observação sobre o seu comentário, que a gente vê com muita frequência, Roberta, não são só as agências médias e pequenas. É muito comum o mercado tomar bola nas a nossa questão em relação a procedimentos e práticas em relação com o tamanho dos negócios. Ela tem relação com a postura dos empresários e das agências, né? De uma forma geral. Exato. Mas isso é uma coisa que se corrige ao longo do tempo. Eu acho que o nosso foco agora é um chamamento aos clientes, no sentido de dizer, olha, assim não dá. Né? Se você... E fazer conversas sem hipocrisia, né? Se você é uma empresa e tem lá as suas agências ou a sua agência, né? A gente defende que o máximo possível as empresas estabeleçam contratos de longo prazo com as agências para que haja uma troca de cultura, para que haja um relacionamento realmente produtivo dos dois players e com um valor agregado muito forte. Mas mesmo as empresas que até por compliance ou por regras internacionais precisam ter mais de uma agência na sua homologação, é importante que elas tenham um approach que dê o valor estratégico que as agências têm. Hoje em dia, Roberta, o live marketing ele é extremamente estratégico. Hoje em dia, os eventos, as promoções, os programas de incentivo, os trabalhos em trade marketing, as feiras, elas são absolutamente estratégicas para os negócios dos clientes. Então, um parceiro estratégico não pode ser contratado com base só em preço, por exemplo. E quando for, e é óbvio que o preço é importante, óbvio que todos temos que estar ligados na questão da produtividade, de conseguir mais com menos, isso é uma luta constante, né? Mas o que não pode haver é o achatamento do pequeno pelo grande. Isso é uma coisa que a gente não pode mais permitir. E a gente tem que começar a ter conversas abertas e dizer, olha, na sua empresa, né, você é cliente, você é uma grande empresa, é um grande frigorífico, é uma grande cervejaria, é uma grande empresa de bens de consumo, enfim, tem gente aí que sabe fazer conta, não tem? Tem. Então tá. Então, vamos aqui, me chama, eu abro minha planilha. Aí você vai enxergar, por exemplo, que um FII de 6% não paga conta. Então, se eu FII de 6%, de 5%, isso significa obrigatoriamente que nós estamos fazendo um jogo de enganação aqui. Porque o dinheiro que falta desse contrato, eu vou receber na outra ponta. Eu vou ser obrigado, eu como agência, eu vou ser obrigado a pressionar lá o fornecedor a fazer repasses de dinheiro para mim. Isso é uma coisa óbvia. Então, assim, eu acho que todo mundo responsável
que realmente fizesse com que as contas se pagassem. A gente está no mercado capitalista. Nós estamos no mercado capitalista, uma sociedade capitalista. O que a gente pressupõe é que as agências estão nesse negócio para terem lucro, assim como os clientes estão nesse negócio para terem lucro, assim como os fornecedores estão nesse negócio para terem lucro, assim como os profissionais do live marketing estão nesse negócio para sustentarem as suas vidas, suas carreiras, claro, e, se possível, fazerem sua poupança para o resto da vida. Então tem que fazer uma conta em que todo mundo ganhe. Basicamente é isso. E se você começa a fazer essa coisa, tipo, que está acontecendo, existem 2 ou 3 leilões eletrônicos no momento no nosso mercado. Então existem algumas empresas de telefonia, tem aí uma empresa de frigorífico, enfim, fazendo leilões reversos. Isso é um crime. Assim, isso é uma... Porque assim, normais, quer pagar quanto? Já é absolutamente contraindicado. Quer pagar quanto? Por isso é o nome da nossa live, né? Quer pagar quanto? Parece que é assim. O que a gente percebe aí o que a gente percebe aí é que você, em situações normais, isso já é uma prática totalmente contraindicada. Porque você, por mais que você faça uma pré-seleção, então, mas eu faço uma pré-seleção, eu só escolho as agências que têm estrutura, que têm porte, que têm portfólio para me atender. Ok, mas aí eu pego todas elas, como se fosse um imperador romano, coloco todas elas dentro da arena, né? Jogo lá um pedaço de carne e digo, olha, vocês que estão aí morrendo de fome, que é o que está acontecendo nesse momento, ninguém tem trabalho, se matem aí por esse naco de carne. Isso é uma postura. Aí o cliente vem dizer, não, mas o que eu fiz é legal, todas as agências fizeram isso voluntariamente. É claro, está todo mundo morrendo de fome. Então, assim, isso não é uma postura de empresa líder. Isso não é uma postura que se espera de uma empresa que zela pelo compliance. Porque se você for no fim da linha, você trabalhar, primeiro, nesse esquema de hipocrisia, onde eu te engano que eu estou cobrando um FII baixo, e você se engana que você está pagando menos, e no fim você sabe que o dinheiro está circulando por outras vias. E também eu espremo você a tal ponto de que a sua margem de lucro vai fazer com que você morra daqui a 8 meses e eu vá contratar uma outra agência. Isso é não compliance. Isso é não compliance. Não existe, assim, em nenhum lugar decente isso deveria poder acontecer. Então a nossa reivindicação é por conversas justas, transparentes, mas verdadeiras. Claro. Excelentes exemplos de clientes que entendem isso. E eu tenho certeza absoluta que como retorno, sinceramente, serviços melhores, prestados com mais prazer, emoção e dedicação. Eu tenho certeza disso. Mas é uma batalha que não acaba. E uma batalha, eu chamo de batalha, mas não quer dizer que seja o outro. É sentar na mesa com muita transparência e discutir planilha. Assim, eu me disponho aí aos meus clientes, abrir as minhas planilhas. Aliás, com os meus clientes eu não tenho do que reclamar. Posso dizer que a gente de muito estabelecimentos de não participar de concorrências com mais de 3 ou 4 agências, que é o que a Ampro diz nos seus valores, de não receber com prazos muito elásticos, e aí vai muito oportuna a campanha que foi lançada pela Ampro por iniciativa do brilhante, querido Célio Ascar Júnior, que é o Job Entregue, Job Pago, né? Isso é uma coisa absolutamente fundamental em tempos normais. E agora, Roberta, que ninguém tem caixa, ninguém tem fluxo não dá mais para agência, mesmo sendo um grupo, um grupo nacional, mesmo sendo uma agência que fature 100, 200 milhões por ano, que são as grandes, não dá mais para agências de live marketing financiar banco, financiar a grande indústria de educação, financiar frigorífico, financiar empresa de cosméticos, financiar... Assim, isso é absolutamente injusto. E é uma coisa que... Veja, a gente se depara muitas vezes com um argumento por parte dos clientes. Não, a gente tem que fazer assim, porque isso é uma norma internacional. O que, para mim, é muito claro
assim, se nós vamos seguir normas internacionais, sigamos todas as normas internacionais. Porque o que a gente tem visto aqui é que muitas das empresas transnacionais, isso vale para a montadora, vale para muitas delas, muitas das empresas transnacionais, elas aplicam aqui no Brasil uma parte dos seus processos. Porque, por exemplo... A parte que interessa, né? A parte que interessa. Então, assim, que é prazo elástico, que é concorrência com vários players, concorrência sem remuneração, né? Fora do Brasil isso não existe. É muito raro você ver fora do Brasil, você vê concorrências que não sejam remuneradas e que exijam trabalho criativo. Aqui no Brasil você tem que projetar o prédio inteiro. Então, olha, eu projeto o evento, então, tem cenário, tem conceito, tem layout, tem trabalho de planejamento, tem produção, tudo. Eu entrego tudo. É hora homem isso. Não tem como. Exato. Investem. Para você participar de uma concorrência hoje, Roberta, dependendo do tamanho do projeto, nós estamos falando de um custo que vai de 3 mil a 100 mil reais. Para você fazer um grande projeto de um stand de uma grande feira, ou de uma, assim, às vezes você está falando de despesas que são dezenas de milhares de reais. Para quê? Aí você tem 4 concorrentes. Aí, pela lógica burra, você tem 25% de chance de ganhar. Um ganha. Os outros 75% do trabalho feito, você vai jogar aquilo fora. Então, isso é insustentável. Isso só acontece no Brasil. A questão dos FIIs também. Às vezes, a mesma transnacional que quer pagar um FII aqui no Brasil de 6%, 7%, que não paga a conta. Atenção, isso não paga a conta. Na Inglaterra, paga 20%. Então, assim, é a mesma empresa. Nos Estados Unidos, paga 20%, 25%. Então, assim, então que valham todas elas, que todas elas sejam aplicadas, né? Eu acho que isso é uma coisa absolutamente fundamental. E eu insisto, o nosso trabalho ele tem 2 lados. O nosso trabalho ele tem um lado de formação do nosso mercado. Não dá, desculpe, não dá para a gente ficar só esperando que o nosso mercado se articule para depois ir batalhar pelas coisas justas, porque isso não vai acontecer no curto prazo, embora seja uma batalha constante, mas também não dá para a gente simplesmente aceitar as regras que são impostas. Então, quando você tem um caso desses que coloca 6 ou 7 empresas para participar de uma concorrência, o que a gente gostaria muito é que todas elas dissessem, não, isso não é sustentável, nós não vamos participar. Muita gente tem medo, como você falou, porque o cliente não vai me chamar mais e tal. Então, uma forma que a gente encontrou de fazer isso é via Ampro. Então, assim, você não precisa negar a concorrência. Você vai lá, seu atendimento vai lá, pega o briefing e tudo mais. Aí você entra no Fala Mais da Ampro e fala sobre essa prática. Deixa a Ampro ir lá falar para o cliente em seu nome, em nome das agências. Ninguém precisa se expor, ninguém precisa se queimar, digamos assim, no mercado para reivindicar as melhores práticas. Tem uma associação para fazer isso, né? Então, não sejamos ingênuos, mas sejamos firmes, duros e acreditemos no que é justo. Acreditemos no nosso discurso, porque o que a gente está preconizando são as condições mínimas para um trabalho que seja rentável e sustentável. Eu tenho certeza que ninguém quer ter uma agência que não ganhe suficiente para sobreviver dignamente e investir. Tem que investir nos seus profissionais, tem que fazer pesquisa, enfim. Não é apenas, assim, atualmente não está dando nem para pagar a conta, mas não é apenas pagar a conta, né? A gente também, assim como os clientes, a gente também tem que ganhar, tem que ter a nossa rentabilidade para poder desenvolver as nossas empresas. O Brasil tem uma execução de live marketing absolutamente primorosa. Você vê internacionalmente como o Brasil tá entre as grandes nações do mundo em relação a que o ambiente, o sistema de negócios seja também compatível com esse alto nível de entrega que a gente
do lado das agências tiver, claro, uma percepção de valor do que a gente faz melhor, que possa fazer com que a gente possa discutir sobre isso, e do lado dos clientes que a gente precisa ter uma postura mais parceira, usando uma palavra muito desgastada, mas absolutamente fundamental. Nós somos parceiros de negócio. Então, parceria envolve respeito, parceria envolve transparência, parceria envolve honestidade. É isso que a gente quer a todas as empresas. E assim, voltando lá aos imperadores gregos, enfim, acho que está mais para Nero, sabe, esses clientes, do que qualquer coisa, né? Parece que eles querem incendiar mesmo e acabar com tudo. E assim, eles se aproveitam demais da desordem, às vezes, né? Ou da falta de união. E assim, Will, uma coisa que eu tenho acompanhado esses dias, né? A movimentação da Ampro e das agências com alguns clientes. E assim, é uma total falta de respeito. Tá? Assim, eu já tentei contato, porque eu acho que aqui, tanto no Portal Radar, enfim, a gente tem que falar com todo mundo. Simplesmente ignoram, porque ninguém tem culhão para vir e falar nada, né? Por que lá fora é de um jeito, aqui é de outro, né? Então, você que é muito moderado, educadíssimo, um lorde recatado, enfim, mas eu acho do cacete, por exemplo, a BRF fazer leilão, depois cancela leilão, volta leilão, enfim, mas a parte boa é o que o nosso peru de Natal está garantido e a gente só vai pagar depois do carnaval, não é isso? Não é assim? A continha, a matemática, 90 dias, vamos lá pedir para eles. Olha só que campanha. E o slogan, não é bom? Fala. Né? A agência que pode criar, ó lá, compre seu peru no Natal e pague só depois do carnaval, assim como a gente paga as agências. Pô, vai ser do caralho, pensa, não é? Eu quero ver se o mercado aqui da esquina aceita. Aliás, a gente compra o peru de Natal, que é uma tradição aqui da família, a gente faz sempre um peru delicioso aqui, com recheio de castanha do Pará e tudo mais. Castanha portuguesa. E a gente compra o peru, mas eu sempre pago à vista, viu, Roberto? Então, não, vai mudar, porque a própria BRF vai fazer essa campanha, entendeu? Tá tranquilo. Assim como a Vivo, a TIM e tal, conta de telefone também, caralho, vai ser assim, vai vir na conta. Quer pagar quanto? Não vai vir mais lá R$100, R$200. Escolha seu plano, pós-pago, pré-pago, não. A campanha vai ser, quer pagar quanto? Eu acho que a gente... ponho nomes porque eu estou aqui, já tentei contato lá pelo LinkedIn também, chamando, né? Vamos conversar, porque eu acho que é o diálogo que assim, vocês vão chegar num acordo. Pergunta se alguém se manifesta. Já falei com assessoria de imprensa, adorei. E a MAN, com 10, entendeu? Você vai comprar um caminhão, mas vai levar 10, uma frota inteira. Olha só, que genial! Outra campanha maravilhosa. Você está criando muitas promoções interessantes, estou gostando. Não, porque vai ser do cacete. Será que vão me contratar ou vão me matar? Olha, nesses assuntos, acho que uma coisa legal que está acontecendo na prática é que já há entendimentos da Ampro, já há reuniões marcadas do Alexis Pagliarini, presidente da Ampro, com algumas dessas empresas. Então, o que foi obtido aí é que já algumas empresas estão conversando, já tem reuniões marcadas para discutir essas questões, mais de uma delas. Esse mês ainda deve ser divulgado uma coisa que vai ser um acontecimento no mercado, que é uma grande empresa vilã aí de muito tempo, que é quase um símbolo. Todo mundo, quando quer falar de prazo longo de pagamento, cita essa empresa. Ai, que e que ela vai anunciar práticas, assim, uma novidade muito boa assim, para o nosso mercado. Isso graças a uma consciência que eles mesmos têm, eles estão de parabéns por isso, mas também, claro, por conta de negociação. Então, vem aí boas notícias. Assim, a mensagem é, a gente não pode achar que isso é normal. A gente não pode achar que isso é assim mesmo, vai continuar assim mesmo. Eu me recuso a isso, e não sou eu, Wilson, que se recusa a isso. Claro. Eu, particularmente, me recuso a isso como empresário, e vários dos nossos pares estão adotando o mesmo tipo de postura.
Então, a gente não vai refugar nessa vontade de sentar na mesa e negociar, vontade de conversar. Isso não vai falhar da nossa parte. Até porque é isso que vai garantir um futuro sustentável para o nosso mercado e o desenvolvimento do nosso próprio mercado. Só fazer uma observaçãozinha, né? Não dá para chamar esses caras de Nero, porque o lugar de Nero já foi ocupado aqui no Brasil pelo próprio presidente da República, que foi assim qualificado por ninguém menos do que o Washington Post, com muita razão. Mas esse é um tema para um outro live, né? É um tema para um outro live que poderia comentar o quanto a gente está desamparado nessa grande crise, o quanto a falta de um governo com o mínimo de sensibilidade, humanidade, capacidade e coordenação vai fazer com que essa crise seja para o Brasil muito pior do que ela poderia ser. Ela está sendo terrível, ela poderia ser melhor. E principalmente o que a gente vai fazer como nação, como mercado, como nação, quando essa pandemia acabar, porque a gente vai estar numa situação inédita em relação à depressão econômica e será absolutamente fundamental para saber o que a gente vai fazer para isso, a gente ter uma estrutura de governo que seja consciente das nossas necessidades e da extrema vulnerabilidade que as empresas, os profissionais, os mercados como um todo vão estar no Brasil quando isso acabar. A gente precisa de gente capaz, gente coordenada, gente articulada, e é tudo que a gente não tem hoje, Roberto. Mas isso é um tema para outra live. Isso é um tema para outra live. Assim, né, e vai durar, assim, algumas horas, né? Eu poderia falar algumas horas sobre isso, com prazer. Exato, olha, tem muitos comentários legais aqui, até a Ana, só voltando um pouquinho, senão eu esqueço, que você sabe que o Tico e Teco aqui não são aquela maravilha, né? Eu estou muito feliz por agora ter esse movimento, tá, de conversa entre agência e cliente, mas muito triste de ter que saber que esse movimento só vem porque vocês foram para cima. Entendeu? E senão não ia rolar nada, como há anos não rola, e colocar realmente a boca no trombone e ecoar. E é para isso que a gente aqui, como mídia, Promoviu, Meio Mensagem, a gente tem que falar com eles, né? Fazer essa mensagem de vocês chegarem nos clientes, tá? Então, a gente está aqui para isso também, tá, Will? Sim, esse apoio de vocês tem sido fundamental, inclusive. O apoio de Radar, Meio Mensagem, Propmark, Promoviu, assim, o apoio de vocês tem sido extremamente importante, porque uma coisa que a gente percebe muito claramente, e isso é algo que o próprio Maurício Magalhães, que escreveu aquele feliz artigo no Meio Mensagem ano passado chamado Assédio Moral Corporativo, né? O Maurício, nosso grande companheiro, grande liderança do nosso setor, que escreveu esse artigo Assédio Moral Corporativo, ele já de algum tempo, ele fala sobre isso, ele fala sobre essa questão do compliance, ele fala sobre como esse tipo de ação predatória, esse tipo de ação não sustentável, ele, no fim do dia, ele depõe contra a imagem das empresas. Outro dia houve uma live que eu infelizmente, pude assistir muito, muito pouco, mas na qual um dos participantes era o Iron. Tá. O Iron Neto, que é um grande produtor aí do nosso mercado, um grande profissional do nosso mercado, e que ele disse com muita propriedade que hoje os departamentos de suprimentos das empresas são os grandes responsáveis pela imagem pública dessas empresas. Eles têm grande responsabilidade, porque, puxa vida, é o que a gente sempre diz, né? Não dá para a gente aceitar como entes institucionais, como empresas, como agências, o que a gente não aceitaria e não aceita como cidadãos. Exatamente. Então, assim, parte muito desses exemplos que você deu aí, meio na brincadeira, mas que é exatamente isso. Quer dizer, se eu vou ao supermercado comprar uma cerveja, eu tenho que pagar à vista. Então, por que a empresa que faz a cerveja acha justo, lógico e lícito me pagar 120 dias depois, né?
A mesma coisa, se eu vou num arquiteto para ele fazer um projeto para minha casa, a gente tem ali um valor estabelecido para ele criar o projeto. E depois, claro, tem um valor estabelecido para ele acompanhar a obra, se ele for fazer a obra. Eu posso comprar só o projeto, mas eu pago por ele. Se né? você for executar, são outros 500. Exatamente, outro custo, mas eu pago pelo projeto. Então, se eu acho que é absolutamente antinatural eu pedir para o meu arquiteto, ou pior ainda, chamar 3 arquitetos e falar, façam 3 projetos. Aí eu não pago ninguém. Aí eu escolhi um só. Escolhi, aí então eu chamo a Roberta, a Maria Chiquinha e a Alzira. Aí eu falo, não, gostei do da Roberta. E a Maria Chiquinha e a Alzira não vão receber nada. Por que não? Porque é assim, mas foi uma coisa voluntária, porque não dá mais para se escudar nesse discurso. Não, mas as minhas regras são assim, aceita quem quer. Isso é muito hipócrita, né? Isso é muito hipócrita, porque assim, são as grandes empresas, são os clientes que estão aí para serem atendidos. Então, assim, é preciso que eles sejam mais conscientes, é preciso que eles sejam mais, como eu disse, é uma palavra desgastada, mas é preciso que eles sejam mais parceiros, né? Então, pô, vamos combinar quais são as regras do jogo. Se eu tenho que trabalhar para você, se eu vou investir em criação, planejamento, produção, isso custa para mim. Por que eu preciso te dar isso de graça para ser candidato a ganhar um job? Porque é importante, hein? Nós não estamos falando de contas, não estamos falando de concorrências, que não, tudo bem, eu faço isso uma vez, mas se eu ganhar, eu vou ser seu fornecedor exclusivo durante 2 anos. Não. É um job, às vezes um job de 100 mil. Às vezes tem concorrência no mercado, um job de 100 mil que chamam 5, 6 agências. Não, para, exatamente. Assim, fica muito claro que as coisas às vezes vão funcionando num automático, ninguém para pensar. E dizer, poxa, mas isso que eu estou fazendo é ok? Isso é uma coisa assim, eu estou sendo uma empresa cidadã, eu estou exercendo minha cidadania corporativa de uma forma justa e lícita? Obviamente não, né? Obviamente não. Então, o que a gente busca, e aí estamos fazendo isso agora com mais empenho e mais efetividade, isso, é sentar na mesa, é conversar, quando tiver alguma coisa que está claramente torta ou claramente em desacordo com as melhores práticas, questionar, enfim. E é isso que vai fazer a gente avançar, Roberto. A gente não pode dar de barato que é assim, sempre vai ser assim, isso é de um derrotismo inaceitável, né? E também não dá para ter ilusão de que só por causa disso, depois de amanhã, o mundo vai ser uma maravilha. Nem perto. Nem perto, mas a gente tem que combater o bom combate aí e de uma forma altiva, respeitosa, mas constante e com energia. Tá. Mas sabe, Will, o que eu vejo assim é que, poxa, essa coisa deles ficarem pagando de bonzinhos, né, de bons garotos desse lado de cá e fazerem aqueles comerciais lindos, somos responsáveis socialmente, tem a fundação do Cacete A4, não. Sabe o que é? Porque esse lado nunca apareceu. Então, assim, não estou falando só dos nossos veículos do setor. A gente tem que ir, juntar as forças e ir para lá, amplificar isso, ecoar, como diz também Celinho, entendeu? Vamos fazer ecoar isso daí, porque aí vão ver, esse comercial bonitinho aqui, sou responsável socialmente, sou a margarina perfeita, cara, tão longe de ser. E o que está por trás? Não é? Então vamos fazer... Estou doando 500 mil máscaras, mas estou pagando meu fornecedor com 100 dias depois. Exatamente. Né? Olha, ninguém... exato. Eu acho que ética, compliance, respeito, transparência é tipo gravidez, né? Não tem o cara meio grávido, não tem o cara meio ético, né? Então, isso. Coisa, ou é outra. Ou é uma coisa ou é outra. E aí você falou no Célio, o empresário dos bonés, dos valores, ele tem outra coisa, além do Job Entregue e Job Pago, que foi uma criação dele muito feliz, que a gente adotou e virou uma campanha. Ele também, acho que não foi ele que criou, mas também é uma coisa que ele diz bastante, que eu acredito muito nessa batalha toda, que é
mais eco, menos ego, né? Então, Exato. eu acho que é importante a gente deixar claro que isso tudo são movimentos que dependem dos players todos, que muitas vezes não tem dono, né? Como é o caso também aproveito a oportunidade de uma coisa muito feliz, que é o Go Live Brasil, né? Que nasceu aí, esse movimento muito bacana do Go Live, que criou um Exato. protocolo para Uhum. retomada, quando os eventos voltarem, eles voltarão, né? O mercado se adiantou e construiu protocolos para retomada, que foi um movimento iniciado pelo Juan Pablo de Vera e que ele faz questão de despersonalizar o movimento que ele mesmo criou e que teve uma adesão de muita gente, né? Que é esse Go Live, que é uma campanha muito feliz. Eu acho que é importante a gente focar nisso, focar, assim, sempre, se a gente procurar, não dá para ficar sozinho. Se a gente procurar, Não. dá para ver que, sim, tem a Ampro, tem as outras associações, tem os movimentos, ou seja, quem quer ajudar e batalhar por um mercado melhor, né? Hoje, num desses grupos de WhatsApp, que é uma praga esse negócio de WhatsApp, né? Você tem 500 mil grupos. É, Num desses grupos tinha lá um sujeito bem intencionado, lá falando, não, eu sou dono de agência e tal, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí, bom, tudo bem, a roda está inventada faz tempo. Tudo que você falou é o que a Ampro prega. Aí você vai lá, o cara não é associado à Ampro, né? Então, você não, venha para o nosso lado, né? Venha exato. fazer parte do movimento. Pô, que legal que você se comporta dessa forma, né? A gente também prega que se comporta, as minhas agências também se comportam dessa forma. Vamos juntos, que é a coisa mais óbvia do mundo, que junto a gente é muito mais forte, né? Então, Exato. vamos juntos, né? É isso que a gente tá fazendo. Eu acho que na situação que a gente já vivia, a gente já vinha, eu acho que de uma situação em que o mercado, as relações vinham melhorando por parte de clientes que foram tomando consciência, vinham Uhum. piorando por parte de clientes que davam de ombros e ainda dão de ombros para as melhores práticas. Claro. A gente está vivendo dias complicadíssimos que serão ainda mais complicados e a gente vai agora, assim, se ainda dava para um ou outro querer achar que dava para financiar cliente, bancar o job inteiro para depois receber lá na frente, isso deixou de ser uma possibilidade. Que bom, né? Porque aí ninguém vai querer se atrever a fazer isso. É a hora da gente juntar a cadeia toda para construir um ecossistema melhor e mais saudável quando a gente estiver saindo dessa pandemia. Olha, Will, cara, falar com você é sempre inspirador, é sério. Muito obrigado. E assim, tem muitos comentários. Depois, se você puder dar uma passadinha e dar um oi pro pessoal, sabe, que fez perguntas, enfim, seria muito bacana. E a gente está aqui, por favor, use e abuse do Radar, do portal Radar, das lives, do LinkedIn, de onde você quiser, a Ampro. Vamos chamar mais gente, sabe, para deixar cada vez mais forte. Amanhã, você falou do Juan Pablo, amanhã a gente vai ter um evento online lá no WTC, que vão ser os principais pavilhões aqui de São Paulo, né, que é o Expo Center Norte, São Paulo Expo, Promagno e Center Norte. América, talvez, Center Norte. Center Norte. E, não pode assim, esquecer do Center Norte, gente. Exato. Né? Cláudia, lá Paulo. Não. São coisas que eles demandam. É junto a Enel, é junto a MP, extensão de MP. Então, vamos ver. Já convidei aí a Patrícia Ellen, né, para estar lá, para acompanhar. O João Nagy também vai estar, que vai poder levar isso para o grupo de trabalho no governo. Então, amanhã às 15 horas no YouTube, ao vivo. E, assim, falar com você foi do cacete. E, assim, choveu o comentário dos coraçõezinhos. Que bom. Porque você é um lorde, né? Um gentleman muito educado, enfim. Ainda vou aprender com você aí. Mas é realmente inspirador. É um momento que a gente precisa um pouco mais, né, desse menos ódio, né, e mais amor. Não sim, é? E assim, a sua parede é totalmente inspiradora. E eu não tenho nem como te agradecer, que eu sei que você tem várias lives, compromissos, grupos N de WhatsApp.
Cara, e olha, de coração, obrigado e pode usar e abusar da gente aqui, que eu sou sua fã. E pelo jeito aqui tem uma cacetada de gente que também é, viu? Não, muito obrigado. A recíproca é muito verdadeira. Eu gosto muito de você pessoalmente, mas respeito muito você como profissional, o Grupo Radar como um todo, Obrigada. você, Otávio, Obrigada. o Luiz, que faz um trabalho excelente aí nos bastidores, Exato, né, que é um exato. cara super ponta firme. Vocês, Dedicado, dedicado. vocês são um player de muito respeito, muita consideração e de muita importância, acho que primordialmente no mercado de feiras, mas também no mercado de mais Claro. e agora também no mercado mais amplo de live marketing. Eu tenho um carinho muito grande por vocês pessoalmente, mas um respeito profissional e institucional muito grande. O detalhe dos coraçõezinhos isso foi um presente, é um quadro que tem na parede da sala de jantar aqui de casa e que foi um presente da minha mulher para mim, que não há amor maior no mundo do que eu tenho por ela, e esse foi um presente que ela me deu já há muitos anos e que fica aqui na sala de casa. Eu queria agradecer muito aí a oportunidade, Rô, dizer que estamos mais na luta, que vocês podem dispor de mim quando vocês quiserem, estou sempre à disposição. Aproveitar, dizer que amanhã às 15 horas então, vou estar sintonizado no programa de vocês para ver esse papo aí sobre o pessoal dos pavilhões, que é absolutamente importante. O pessoal dos pavilhões realmente forma um grupo de extrema importância, porque são os espaços onde acontecem grandes eventos e as grandes feiras de negócio que voltarão, né? Eu acho que as feiras de negócio, elas são, dentro do nosso setor, um dos que primeiro vão voltar, né? Porque há como você organizar as feiras de forma com que elas sejam tem um aspecto sanitário resguardado. Então, vai ser muito mais rápido você voltar com uma feira de negócios do que com um grande show de música, por exemplo, infelizmente, porque eu queria que todo mundo voltasse junto, mas vai ter que ser escalonado. Eu aconselho aí a leitura do protocolo que a gente fez do Go Live Brasil, que fala sobre isso. E aproveitando a sua audiência, que sempre é muito legal, agora às 19 horas tem uma live super bacana, que é quando o Maurício Magalhães, que eu já citei aqui no nosso papo, vai conversar sobre marketing e música, que são dois assuntos dos quais ele é mestre, com o jornalista Sérgio Martins. Vai ser no Instagram também e no YouTube, e aí o Instagram dele é smartins15. Então, Martins com Z. 15. Martins é com Z, Martins 15 é numeral. Então, Martins15. Agora, às 19 horas, o Maurício Magalhães e o Sérgio Martins vão falar sobre marketing e música. É a minha dica para a sequência aí das lives de hoje. Vai ser top. E é isso, te agradeço imensamente, fico à disposição. Agradeço a todo mundo que dispôs de alguns minutos aí para ver a gente. E é isso, tamo junto, Roberta, sempre. Obrigada, valeu. Valeu, obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.